Então, pessoal, a lógica do simpático para aumentar o vigor físico não é só ativar o coração, não é só ativar o pulmão, é também promover uma intensa redistribuição do fluxo sanguíneo pelo corpo, favorecendo que o sangue chegue em áreas que estão relacionadas com motricidade. Você precisa de coração, você precisa do pulmão, você precisa do músculo funcionando, e esse sangue precisa levar oxigênio e nutrientes para essas regiões. Por outro lado, outras regiões pagam preço, entre aspas, ficando com um aporte sanguíneo muito menor. Então a lógica do simpático é mais ou menos o seguinte: quando você tem uma forte ativação do simpático, ele vai inibir algumas funções fisiológicas para favorecer outras funções fisiológicas. E as funções que ele privilegia são funções relacionadas com maior capacidade e vigor físico. Já o seu sistema parasimpático, ele favorece o funcionamento das vísceras para as funções basais, para que você absorva, faça uma digestão e absorção dos nutrientes, para que seu rim filtre bem o seu sangue, e assim por diante, para que seus órgãos repousem. Então o parasimpático, ele faz essas funções mais relacionadas para que as funções básicas, basais, possam funcionar de maneira adequada. Deu para entender, pessoal? Vejam, eles sempre vão atuar em conjunto, mas o efeito sobre o órgão pode ser normalmente, não é que pode ser, normalmente é oposto. Se o simpático estimula, frequentemente o parasimpático inibe, e vice-versa, porque eles ajustam o metabolismo, o funcionamento dos órgãos, de acordo com a situação. Prevalece o simpático na atividade física, no vigor, prevalece o parasimpático na situação de repouso. Algumas curiosidades, tá? Alguém já sofreu um desmaio de emoção, por exemplo? Ou numa situação muito, assim, impactante emocionalmente, a pessoa quase desmaiou? Isso, pessoal, tem o nome de síncope vasovagal. A síncope vasovagal é o seguinte: uma forte reação emocional, você tem uma reação exagerada, uma ativação exagerada do seu parasimpático. O parasimpático vai liberar um monte de acetilcolina no coração. Essa monte de liberação de acetilcolina vai fazer com que o batimento cardíaco caia abruptamente, chegando até a parar o batimento por alguns segundos em algumas pessoas. Isso vai fazer com que o indivíduo tenha uma queda da pressão arterial, levando o sujeito ao desmaio. Então, o indivíduo que às vezes passa mal, quer desmaiar, tem uma queda da pressão, frequentemente tem um cunho emocional que leva a uma ativação exagerada do sistema parasimpático, e essa reação exagerada pode se manifestar, como eu falei para vocês, nessa sensação de mal-estar, na queda da pressão arterial, que pode levar ao desmaio. Uma forte ativação do parasimpático pode, inclusive, pessoal, estimular a micção e a defecação. Animais se manifesta muito bem isso. Pressiona um animal, você vai ver que ele vai fazer xixi e cocô, não é verdade? Alguém tem bichinho de estimação? Tá? Isso pode acontecer. Com pessoas pode acontecer, até com pessoas pode acontecer, pessoal. Com crianças isso é típico, né? Às vezes você pode dar uma bronca muito forte na criança, a coitadinha fica tão abalada que faz xixi e cocô nas calças. É sério? Com pessoas pode acontecer? Pode, mas é mais com adultos, né? Mas é mais difícil. Numa forte criação emocional, o sujeito pode eventualmente fazer xixi e número 2 nas calças. Por quê? Olha só, a ativação da micção e da defecação é uma função parasimpática. Então, quando você tem uma fortíssima ativação parasimpática, causada por uma reação emocional, você pode estimular a micção e a defecação no momento inapropriado, levando o sujeito a fazer uma sujeira nas calças. Peraí, tem 2 perguntas. Oi? Por quê? Se tem uma razão biológica, não sei se tem uma razão biológica, mas o motivo basicamente
centros que controlam emoção ativam o parasimpático exageradamente, o parasimpático ativa essas funções. Agora, se isso evolutivamente tem uma função, sei lá, um ratinho, quando vê um gato chegando perto dele, ele faz cocô e aí o gato vai ter nojo e vai embora, eu não sei se vai ter um motivo biológico para isso, mas enfim, é uma reação que você vê em qualquer espécie. O professor aqui trabalha muito com camundongos. Na hora que eu pego um camundongo para uma manipulação, a primeira coisa que ele começa a fazer é xixi e cocô. Então ele tá... E veja, essa reação ela é tipicamente simpática, ele está com medo. Mas na reação emocional você tem uma ativação do simpático e parasimpático. E o estímulo da defecação e da micção ela é causado pelo parasimpático. Sim, na verdade você tem numa forte reação emocional, é como se os dois fossem ativados simultaneamente. Mas para algumas funções, é muito interessante que a descarga parasimpática, ela consegue sobrepujar o efeito do simpático. Por isso que causa uma bradicardia, causando uma queda da pressão arterial, e às vezes você tem um efeito aí, por exemplo, na micção, enfim, várias outras, vou dizer, órgãos e vísceras e tudo mais. Não sei se você já escutou falar, o indivíduo que toma uma injeção de adrenalina no coração, por exemplo. Então, assim, a adrenalina vai estimular e vai reverter isso aí. Você não precisa necessariamente. Naturalmente, você vai ter o receptor sensorial que vai perceber que a pressão caiu e isso vai causar uma ativação simpática de resposta, é uma resposta reflexa visceral e o indivíduo vai recobrar consciência e tudo mais. Não é para causar grandes prejuízos na vida do sujeito. Mais perigoso, na verdade, é a queda. Que aí o sujeito pode bater a cabeça e se machucar com a queda. Não necessariamente a queda da pressão arterial. Por que a dor às vezes não? Por que a dor causa desmaio? Porque a dor, lembra que eu falei em relação duas aulas atrás, que a dor ela também afeta o sistema límbico. Então, a dor, ela não só transmite informação para você ter a consciência da dor, mas ela ativa várias outras estruturas relacionadas com emoção. Então a dor, ela evoca fortes reações emocionais da pessoa. E essas fortes reações emocionais podem culminar numa alteração autonômica tamanha que o indivíduo pode até desmaiar de dor. Entendeu? E assim se explica um pouquinho a coisa. Outras curiosidades do dia a dia, pessoal. Duas últimas curiosidades para a gente avançar. Uma envolve, por exemplo, pessoas que tomam beta-bloqueadores, por exemplo. Né? Isso é uma coisa muito comum. Muitas pessoas, sei lá, 10% da população, se bobear, ou um pouco menos, toma beta-bloqueador, que são indivíduos que têm problemas cardíacos, e esses beta-bloqueadores protegem o coração contra uma forte ativação simpática. Então ele não vai bloquear todos os receptores adrenérgicos, vai bloquear um tipo de receptor adrenérgico que fica muito presente no coração. Para que serve o beta-bloqueador? O indivíduo de repente está andando, toma um susto, uma pessoa normal, o coração aumenta a frequência cardíaca e logo depois volta ao normal. Essa pessoa ela pode ter uma arritmia, pode ter sofrido um infarto, pode ter um coração comprometido. Se ela tem uma forte ativação do coração, esse coração pode entrar em piripaque e causar um ataque, uma parada cardíaca. Então, existem muitos fármacos que, por exemplo, bloqueiam um tipo de receptor adrenérgico em alguma área específica, bloqueando o efeito do simpático naquela região. Isso é muito comum com o coração, prevenindo hiperativação cardíaca e uma parada cardíaca numa situação de forte emoção. Uma outra coisa interessante é as doenças causadas por a alteração do seu sistema nervoso autônomo. Hoje em dia, pessoal, as pessoas vivem na correria, um estresse, e o estresse, ele é considerado, ele pode causar sérios problemas na saúde. Que problemas de saúde estão relacionados com estresse, pessoal? Pressão alta. O que mais? Quando vocês estão estressadas, dói o estômago? O que mais que pode ter? Dor de cabeça. Né?
Então vamos pegar esses exemplos aqui. O que tem a ver com a pressão arterial? Então, o que é uma pessoa estressada? O estresse é uma ativação simpática. Aliás, o estresse leva a uma ativação simpática. Então, quando o indivíduo tem uma ativação simpática, basicamente ele tem favorecido o seu sistema cardiovascular. O coração bate mais forte, várias arteríolas estão diminuídas de calibre, e isso contribui para a pressão arterial. Ah, mas você um dia ter uma ativação simpática vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. O problema é que o indivíduo estressado tem isso cronicamente. Como ele tem esse efeito crônico, a liberação de adrenalina e noradrenalina nessas áreas sempre começam a causar modificações, e essas modificações levam a problemas, às vezes, sérios, como hipertensão arterial. Um exemplo é o coração, ele fica hipertrofiado, porque ele é ativado muito frequentemente no indivíduo estressado. Só que não é uma hipertrofia saudável, é uma hipertrofia que diminui o tamanho dos ventrículos, diminuindo a capacidade de bombeamento. No futuro, isso pode causar uma insuficiência cardíaca. No vaso sanguíneo, uma ativação simpática crônica faz com que os vasos ficam rígidos e eles ficam diminuídos de calibre, e isso leva a um quadro de hipertensão arterial. No estômago, se você libera muita adrenalina e noradrenalina no estômago, você diminui a secreção de sucos protetores, por exemplo, o muco. O muco protege o seu estômago da secreção ácida. Então, por que você tem gastrite, úlceras ou dor no estômago quando você está estressado? Você tem isso porque você diminui a quantidade de muco protetor, levando a própria acidez do seu estômago a causar lesões nessa estrutura. Então, veja que coisa interessante. Como que você liga o sistema nervoso autônomo com problemas emocionais? Os problemas emocionais alteram o funcionamento do seu sistema simpático e parasimpático, e isso cronicamente altera o funcionamento de vísceras, predispondo o sujeito a problemas nessas vísceras, e aí isso às vezes é a causa de várias doenças que a gente tem hoje em dia.